Olá, tudo bem? Eu sou Rui Lima, professor de matemática aqui do canal Ajuda Enem. E vou falar para você agora em função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau. E esse termo não é por acaso, essa terminologia. Por quê? Ela expressa a regra que relaciona o seu domínio real com o seu contradomínio real é dada por um polinômio do segundo grau. Um polinômio da forma y ou f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. A, b e c são números reais, mas para garantir que é polinomial do segundo grau, ela tem que ter a presença do x quadrado. Então esse a deve ser sempre um número diferente de zero. Porque se a for igual a zero, ela deixa de ser polinomial do segundo grau, porque perdeu o termo quadrático, ela deixou de ser uma função quadrática. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente ver como é o gráfico, ter uma ideia de como é o gráfico da função quadrática, que é a chamada função polinomial do segundo grau. Nesse exemplo, a gente tem a função definida por y igual a x quadrado menos 4x mais 3. Vamos logo identificar os coeficientes. O a, que é o coeficiente do termo quadrático, é 1. Por que 1, Rui? Porque se não está aparecendo um coeficiente aqui, é porque quem está multiplicando o termo quadrático é 1, que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Já o coeficiente do termo do primeiro grau, que é o b, o coeficiente de x à primeira, é menos 4. E o termo independente é 3. Para a gente ter uma ideia de como é esse gráfico, que é uma curva chamada de parábola, a gente vai dar alguns valores para x e obter o seu correspondente para y, usando essa regrinha, quaisquer valores que você queira, até ter uma ideia de como vai ser esse gráfico. E assim a gente vai obtendo pontos. Por exemplo, se x for zero, o que é que a gente vai ter? 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Eu vou ter que o x é 0 e o y é 3. Então, eu já posso marcar esse ponto no meu plano cartesiano. O ponto que tem abscissa, que o x é 0, ele está no eixo dos y. Então, 0, 3 é um ponto aqui, ó. Já tem um ponto aí. Vou dar um outro valor, que é 1. Então, a gente vai ter 1 quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Então, eu vou ter 1 menos 4 dá menos 3. Mais 3 deu 0. Então, a gente ficou aqui, ó, se deu 0, isso é chamado de raiz ou zero da função. É o valor de x que a função assume o valor de y igual a zero. Então, quando x é 1, o y é 0. 1, 0 é um ponto que está no eixo das abscissas, no eixo dos x. Então, marquei aqui, ó, 1, 0 está aqui. Agora, eu vou dar um outro valor, por exemplo, 2. Se a gente der o valor para x igual a 2, a gente vai ficar com 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. 4 menos 8 dá menos 4. Dá 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, a gente tem o ponto que o x é 2 e o y é menos 1. Se o x é 2 e o y é menos 1, nós temos esse outro ponto aqui. Rapaz, a gente já tem mais ou menos uma curva, dá para ter uma ideia. Vamos dar só mais um ponto, que é o valor de x igual a 3. A gente vai ter 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, 9 menos 12 dá menos 3. Mais 3 deu 0. Encontramos uma outra raiz, um outro zero da função. Você tem o ponto 3, 0, que é um ponto que está no eixo das abscissas. Então, deu para ter uma ideia de como é que é esse gráfico. Esse gráfico é uma curva chamada parábola, e ela vai ser mais ou menos assim, ó. Essa é a nossa parábola. Deixa eu escurecer aqui, ó,
para a gente ter uma ideia melhor de como seria a nossa parábola. A parábola, ela, nesse caso, ela tem essa abertura que é chamada até de concavidade. Essa concavidade, ela está voltada para cima. Então, a gente diz que ela é côncava para cima. Nesse caso, a nossa parábola, ela tem uma concavidade voltada para cima. Essa parábola, ela é côncava para cima. Na verdade, você vê, ó, que essa abertura, ela está voltada para cima. Se tivesse voltada para baixo, a gente diria que era côncava para baixo. Vamos pegar mais um exemplo. Vê só. Nessa letra B, a gente tem a função definida por 4 menos x². O x² caracteriza que é uma função polinomial do segundo grau. Inclusive, a gente pode até escrevê-la da seguinte forma. Vai ser menos 1x², na verdade. Por que menos 1x²? Porque o coeficiente de x² é menos 1, não está aparecendo ali. Não tem x, então a gente bota mais 0x mais 4. É como se o A valesse quanto? Menos 1. O B vale 0. E o C, que é o termo independente, nesse caso, vale 4. Mais uma vez, eu vou dar valores para x e vou obter esses valores para y. Por exemplo, se x for 0, o que é que a gente vai ter? 4 menos 0 ao quadrado, que dá 4. Eu já tenho aí o ponto 0,4. Esse ponto 0,4 é o ponto que está sobre o eixo das ordenadas. O x é 0, o y é 4. Quando x for 1, nós vamos ter 4 menos 1 quadrado, que dá 3. Você já tem o ponto que o x é 1 e o y é 3. Se x é 1 e o y é 3, esse ponto está aqui. Se eu pegasse um outro valor, 2, a gente ia ter 4 menos 2 ao quadrado, que seria 4 menos 4, 0. Opa, se liga! Encontramos um zero da função, aquele valor de x que zera o y, não é verdade? E aqui, eu vou dar um outro valor que é menos 2, e a gente vai ter 4 menos 2 ao quadrado, que é 4 menos 4, que também vai dar 0. Então, menos 2, 0 é raiz, e também 2, 0 é raiz. Ele está aí. Agora eu acho que eu posso construir esse gráfico. Como é que a gente construiria esse gráfico? Parece que essa parábola agora, diferente daquela que está côncava para cima, essa parábola ela tem concavidade voltada para onde? Para baixo. Ela é côncava para baixo. Essa parábola ela vai ser côncava para baixo. E qual é a conclusão que nós chegamos em relação a essa concavidade? Como é que até sem construir o gráfico da parábola, a gente sabe se ela é côncava para cima ou côncava para baixo? Vê que quando A foi positivo, nesse caso é 1, a parábola foi côncava para cima. E quando A era negativo, naquele caso era menos 1, a parábola é côncava para baixo. Então não esquece que quando A é positivo, a parábola é côncava para cima. E se o A é negativo, menor que 0, a parábola é côncava para baixo. Então se liga aqui. O que é uma função quadrática? O que é uma função polinomial do segundo grau? É uma função que o domínio é real, o contradomínio também é real. E a regra que relaciona esses dois conjuntos é um polinômio de grau 2, ou seja, da forma y igual a ax² mais bx mais c. O que vai garantir ser polinomial do segundo grau é que o a seja diferente de 0, o coeficiente do termo quadrado. E não esquece que quando a parábola ela é côncava para cima, esse coeficiente do termo quadrado, esse a, ele é maior que 0. E côncava para baixo quando o coeficiente
do termo quadrático ele é menor que zero. Pessoal, essa é só a nossa primeira aula de função quadrática. Observa a próxima aula, que é muito importante, é sobre as raízes ou zeros da função quadrática e as suas relações.